No vídeo de hoje eu vim te mostrar 3 estratégias para você montar uma carteira de investimentos vencedora. Uma carteira principalmente para quem quer e deseja viver de dividendos. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Robson Andrade e faço vídeo aqui toda semana falando sobre o mercado financeiro. Então, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, deixar o seu gostei nesse vídeo, pois vai estar me ajudando bastante. E hoje eu vim falar um pouco de algumas estratégias bem simples que você pode fazer para conseguir encontrar boas empresas que possuem ótimos indicadores, empresas confiáveis e montar uma boa carteira de investimentos, né? Se às vezes você não quer ter aquele trabalho de fazer uma pesquisa mais elaborada, de ficar lendo vários relatórios gerenciais, existem algumas formas que podem facilitar e você já ganha muito tempo e tendo acesso a essas informações que já te ajudam na hora de montar a sua carteira de investimentos. E eu vou te explicar um pouco sobre essas 3 formas de você montar uma boa carteira de investimento a partir de agora, aqui direto do computador. A primeira forma, bem simples, que você pode fazer para ter acesso a boas empresas que pagam dividendos, é copiando e colando. Copiando e colando de quem especificamente? Copiando e colando de fundos de investimento em ações. Os famosos FIAs, né? FIAs, Fundo de Investimento em Ações. São geralmente fundos de investimento que têm a estratégia voltada para empresas que pagam dividendos. E aí você, consequentemente, tendo acesso a esses dados desses fundos de investimento, você, consequentemente, pode ter uma carteira já montada para você de dividendos. Consequentemente, você tem ali acesso a empresas, ao portfólio daquele fundo de investimento e, consequentemente, pode copiar as ações que aquele fundo de investimento tem sob sua gestão. Por quê? Um fundo de investimento ele é gerido por uma equipe profissional do mercado financeiro, de analistas e gestores, e, consequentemente, já realizam esse trabalho para você, né? Então, ao pesquisar sobre fundos de investimento em ações que pagam dividendos, você vai ter acesso a esse tipo de conteúdo. Não são todos os fundos de investimento que disponibilizam, mas você consegue ter acesso a alguns desses dados e pode fazer simplesmente uma cópia. Muitas vezes, se você já tem conta em uma corretora, você vai ter algumas opções disponíveis de fundos de investimentos ali em ações que pagam dividendos, né? São geralmente fundos voltados para recebimento de dividendos. E aí você pode simplesmente copiar aquela carteira. Eu vejo muito disso lá no Invest, tem essa opção. Tem algumas opções lá de empresas para receber só dividendos. Tem outra opção para empresas só para crescimento, que são small caps. Existe também só de fundos imobiliários. Você pode acessar e copiar essa carteira de investimento e investir naquelas empresas por conta própria. Uma vez que geralmente a gestão é quem já faz esse trabalho de analisar e escolher essas ações. Vou te mostrar só um exemplo de um fundo de investimento em ações, né? Não especificamente voltado para ações que pagam dividendos, mas você pode pesquisar por outros aí no Google. É só pesquisar fundo de investimento em ações que pagam dividendos, top 10, top 5, você já vai ter acesso à maioria desses fundos de investimento e essas informações também. É coisa de minutos, você pesquisa no Google e tem acesso. Um exemplo aqui desse fundo imobiliário que é o Atmos Master Fundo de Investimento em Ações, né? Possui aqui um histórico de rentabilidade desse fundo. Podemos ver que ele sempre teve nos últimos 2 anos, 12 meses, vencendo o próprio Ibovespa, né, que é o índice aí com todas as empresas, com o desempenho de todas as empresas, e também o próprio CDI, ali muito mais abaixo em questão de rentabilidade. Esse fundo teve uma rentabilidade de 32% nos últimos 12 meses, enquanto o Ibovespa teve 19% e o CDI ali com 12,37%. Então, consequentemente, essa estratégia de adotar empresas, investir em empresas que um fundo de investimento já faz todo o trabalho de gestão e escolha, pode ser muito mais fácil e você ganha muito mais tempo, né? Podemos ver aqui, por exemplo, no patrimônio, a composição desses ativos, né? Como que é feita a composição. Aqui 57% do patrimônio, que é de 11,5 bilhões desse fundo Atmos, é em ações, e podemos vir aqui no histórico e ver todos os ativos que, por exemplo, esse fundo adquiriu, né? Podemos ver aqui em ações e que temos acesso a algumas empresas que foram adquiridas, as ações de algumas empresas que foram adquiridas por esse fundo de investimento. Temos a Equatorial, Eneva, a própria Localiza, Hapvida, Itaúsa, que é a holding ali que possui participação no Itaú, o próprio Itaú e outras diversas empresas, né? Claro que existe aquele ciclo, o rebalanceamento de carteira, que também é muito importante, que geralmente um fundo de investimento faz, né?
compra ações, valorizou, vende, compra outras ações que está mais viável no momento. Mais interessante é que eles estão o tempo todo buscando opções de trazer o retorno esperado, principalmente para o investidor que investe nesse tipo de fundo de investimento. E para quem está querendo ter menos trabalho, pode ser uma ótima forma de pesquisar esses fundos de investimento e já ter acesso a todas essas empresas que pagam dividendos. Então esse foi só um exemplo da primeira forma que você pode fazer, realizar como estratégia para ter acesso a essas empresas. E a segunda forma, muito mais rápida também, para você já ter acesso a todas essas empresas. A própria Ibovespa já tem um índice só de empresas que pagam dividendos, que é o famoso IDIV, né? Índice de dividendos. O que é esse IDIV? É um índice que tem ali como indicador o desempenho de empresas que pagam dividendos anualmente para os seus investidores. Então digamos que é uma lista de empresas que só tem essas características, pagam dividendos. Dividendos de qualquer quantidade que seja, né? Às vezes um pouco menos, outras um pouco mais, mas é como se fosse uma lista de todas essas empresas. E aqui a própria Bovespa já tem um trabalho de separar essas empresas e fazer o filtro, né, de forma qualitativa e quantitativa, tirando empresas que possuem problemas, por exemplo, com recuperação judicial, problemas extrajudiciais, problemas na justiça ou qualquer outra situação especial. Então essas empresas são retiradas aqui, já existe esse filtro feito pela própria Bovespa. Então você já tem um índice aqui, digamos assim, só de empresas que pagam dividendos para você levar ali como consideração e copiar. Você pode copiar, por exemplo, até o próprio IDIV, né? São muitas empresas, você pode resumir e pegar algumas dessas empresas. Um exemplo, um mapa aqui completo de todas as empresas que fazem parte do IDIV. Eu posso vir um pouco mais aqui abaixo, né, utilizando aqui, por exemplo, a composição do IDIV e separar ou por papel, que aqui vai ser a lista de todas as empresas, ou por setor. Eu quero montar uma carteira focada por setores. Então eu tenho aqui no setor de energia, empresas que pagam dividendos, CEMIG, a ISA, CTP, tem a IGE, tem a Taesa, são empresas que pagam dividendos, né? Eu tenho no setor básico de siderurgia, empresas também, como por exemplo, Metalúrgica Gerdau, Uzi Minas, Ferbasa, CSN Mineração, são empresas do setor de metalurgia. No setor de financeiro, temos os bancos, são bancos que pagam dividendos, um banco muito bom aqui, Banco do Brasil, outro banco que também tem uma oportunidade, está com preço interessante hoje, Santander, né? A ação do Santander é bem descontada em relação a outros bancos no momento. Banrisul também, setor petroquímico, temos a Petrobras e de vários outros segmentos. Então aqui você já tem um resumo de boas empresas que são filtradas pela própria B3 e pagam dividendos. Então você pode fazer o quê? Eu posso escolher 2 ações de cada segmento para montar uma carteira, né? Ou só empresas de eletricidade, ou empresas de eletricidade mais bancário. Eu já tenho esse resumo aqui dessas empresas. Aí eu vou fazer, já tenho esse filtro, vou atrás de mais informações para ter ali uma carteira sólida, né? Porque já são empresas que você não tem esse trabalho de pesquisar. Por quê? Porque a própria B3 já tem essa lista detalhada para você aqui de empresas que pagam dividendos dividida por setor. Você pode vir aqui, por exemplo, no próprio site Status Invest, pesquisar um pouco mais a fundo. Uma empresa, por exemplo, de eletricidade, que está bem descontada ainda, e eu acredito que tem muito ainda a crescer. Essa Auri pagou bons dividendos alguns meses atrás e provavelmente vai pagar bons dividendos também nos próximos anos, no próximo ano, nos próximos meses. E ainda tem o preço descontado. Uma ótima empresa de eletricidade para quem está querendo começar a investir, por exemplo. Eu, pelo menos, acho interessante os números da Auri, né? É uma empresa um pouco menor, mas é do setor de eletricidade, da mesma forma que todas essas outras empresas aqui também acima, né? E é uma segunda forma muito básica que você tem de ter acesso a essas empresas que pagam dividendos. Agora falando sobre a terceira forma, essa aqui já é um pouquinho mais trabalhosa. Por quê? Porque já é mais autônoma, é mais sua. Utilizando o método de Décio Bazin, que existe alguns requisitos ali que, segundo ele, um dos maiores investidores de ações que pagam dividendos, você precisa investir em empresas que pagam no mínimo 6% em dividendos anuais, não empresas que pagam menos que isso. E aqui você consegue, utilizando também os Status Invest ou outros sites também de análise de investimento, filtrar por empresas que possuem as características, né? Outras coisas que Décio Bazin também destaca, além, claro, da questão de empresas que pagam no mínimo 6% de dividendos anuais, empresas que não possuem endividamento ou que o endividamento seja muito baixo. Então você tem que se atentar a indicadores de endividamento da empresa, o histórico de endividamento, empresas que não estão envolvidas em escândalos ou notícias ruins que atrapalhem, né, ou que impactem diretamente naquele negócio. A terceira coisa é avaliar
e reavaliar, rebalancear aquela carteira de investimentos o tempo todo. Por exemplo, comecei a investir hoje em algumas ações, fiz a minha carteira ali com 5 ações. Para quem está começando, pelo menos eu acho particularmente que 5 a 6 ações tá ótimo, né? Não precisa pulverizar a sua carteira, comprar 20 ações diferentes. Seria até um exagero. Eu acredito que é muito mais viável focar primeiro em 4 ações, para quem está começando com pouco, depois você vai aumentando, vai diversificando, chegando ali a no máximo 7, 8 ações e depois buscando outros tipos de investimentos. É uma forma mais interessante de investir. Mas levando em consideração, por exemplo, esses princípios de Barzin, podemos aqui simplesmente vir e fazer uma busca avançada, né? Eu posso vir e fazer uma busca avançada de ações. E o que é que eu posso definir aqui? Primeira coisa, primeira regra, né? Empresas que pagam pelo menos 6% de dividendo anual. Então eu posso pôr aqui como regra dividend yield de pelo menos ou mínimo de 6% acima, né? Outra coisa, o PVP. Não é uma regra bem detalhada a respeito desse Barzin, porque é uma regra bem simples, né? Tem aquela questão do preço em relação ao dividendo, que tem que ser no mínimo de 6%. Você faz o cálculo básico ali para chegar no seu preço teto também. Existe aquele cálculo de preço teto da ação, mas eu também gosto de analisar o PVP da empresa. Eu não vou comprar empresas que estão com seu PVP muito alto, muito exagerado. Por quê? Porque se a empresa já está muito valorizada, esticado o seu preço, é muito mais fácil que ela volte a corrigir o seu preço ali patrimonial, o seu preço justo, e não que ela se valorize, né? Então é melhor que eu pegue o embalo na subida do que pegue o embalo na descida e caia. Eu pelo menos penso assim como investidor. Eu não sei você, né? O que você acha a respeito disso? Então eu, consequentemente, aplico aqui um filtro de empresas com valor patrimonial de pelo menos uma vez, 1,5 ou no máximo 2 vezes o seu preço patrimonial. Eu acho que já é um ótimo, né, filtro aqui de empresas mais descontadas. Levei em consideração dividendo, empresas mais descontadas. Outra coisa que Décio Barzin também fala muito a respeito, empresas que possuam no mínimo uma quantidade alta de liquidez diária. O que é a liquidez diária? A facilidade de comprar ou vender ações, né? Imagine que você investe em uma empresa, aconteça algo e você precisa desfazer daquelas ações de forma imediata. Se eu não tenho liquidez, eu não tenho pessoas interessadas em comprar, eu não tenho um fluxo de compra e venda, como que eu vou vender essas ações? Então é outra forma de você filtrar empresas também, através da liquidez diária. Então eu coloco empresas que paguem, que tenham pelo menos 300 mil em volume de negociação, já é um ótimo valor, né? Ou posso filtrar até por maior, né? Posso pôr aqui, por exemplo, empresas que tenham volume de pelo menos 500 mil, acho que 500 mil tá bom, vamos pôr aqui 500 mil, de liquidez diária no mínimo de 500 mil em negociações adiante. E aqui eu já fiz um filtro de algumas informações, né? Eu posso simplesmente dar um buscar e já vou ter acesso a empresas que estão dentro desses requisitos. E aqui eu possuo empresas de diversos segmentos também. E é uma lista até que extensa, né? Existem boas empresas aqui, ó, Banco ABC, do setor bancário, Agro 3, do setor do agronegócio, outras empresas, a Loop 11, setor de eletricidade, a própria Auri, que nós vimos ali no IDIV, Banco do Brasil, o Banco Bradesco, tem outras empresas aqui de outros segmentos também, a CEMIG também do setor de eletricidade, são exemplos de algumas empresas que estão aqui nesses parâmetros. Então aqui eu tenho um resumo também de algumas empresas que podem já fazer parte da minha carteira de investimentos. É a terceira forma, uma forma um pouquinho mais, que exige mais da tua pesquisa. Sim, quanto mais informações você tiver, melhor. Eu sempre penso assim, né? Quando se trata de segurança, retorno e desempenho, quanto mais informações eu tenho, melhor. Não existe isso também de ser só um preguiçoso e claro, eu posso muito bem, por exemplo, olhar para um fundo de investimento em ações, para o IDIV e ali fazer o meu próprio filtro. Eu gosto de empresas que têm uma margem líquida de pelo menos 5%. Eu também gosto desse tipo de parâmetro. Empresas que têm uma margem líquida de no mínimo 10%. O que é margem líquida? É basicamente o resultado da empresa já descontando as suas despesas, os seus custos operacionais, antes ali de chegar na parte de tributação dos impostos. Então eu já tenho uma empresa que tem uma margem um pouco mais elevada, vai ter a tributação, o lucro líquido consequentemente dessa empresa vai ser um pouco maior. Então eu gosto muito desse parâmetro também para filtrar boas empresas. É uma forma de você sempre aumentando o filtro das informações, tendo acesso a mais informações para fazer uma ótima pesquisa. Mas são formas bem básicas e bem simples para quem quer começar já montando uma boa carteira de investimentos, né? Claro que é aquilo que eu sempre falo, quanto mais você tiver acesso a informações, quanto mais detalhado for
a sua análise melhor. Aqui é basicamente resumos de como você já tem acesso a uma boa parte dessas informações, principalmente no IDIV, feito pela própria Bolsa de Valores, onde você já tem acesso a uma infinidade de empresas ali que pagam dividendos. Aí vem aquela questão, né? Agora eu vou agir um pouco mais autônomo, vou fazer um filtro. Que tipo de empresa eu quero? Empresa que pague pelo menos 5% em dividendos anuais, 6%, 10%. Quanto mais eu for aumentando os filtros, mais, né, menos empresas eu tenho ali com todas essas características em conjuntos. Empresas que valem 10 bilhões de mercado, só vou investir em empresas que têm um valor mínimo de mercado de 5 bilhões, por exemplo. Sabe? Ao longo do tempo, adotando sempre filtros ali e parâmetros para você manter consistência na sua carteira. E claro, uma das coisas bem interessantes sobre, principalmente Décio Bazin, é a estratégia de fazer rebalanceamento de carteira. O que seria rebalancear a carteira? Algo que muitos fundos de investimento fazem. Investir em uma empresa hoje, mês X, né? Mês de março, digamos assim. Investir no mês de março em ações da empresa ABCD. Lá em julho, agosto, 4, 5 meses depois, essa ação já se valorizou desde o momento que eu comprei 15%. Pode ser muito interessante eu realizar a venda e partir para outra empresa que está com seu preço justo e eu tenha mais possibilidade de ganhar mais 15 ou 20% de valorização. Rebalancear é sempre analisar esses parâmetros, né? Endividamento, notícias negativas, a empresa mantém a consistência dos seus dividendos, é fazer sempre essas análises e, consequentemente, rebalancear, substituir quem não tem esse desempenho que está dentro desse parâmetro por outra que possui esse parâmetro. São coisas simples, não exige tanto assim de conhecimento, não precisa ser nenhum mestre do mercado financeiro. Eu tenho certeza que qualquer um de vocês consegue tirar um pouquinho do seu tempo, fazer uma breve análise e montar uma boa carteira de investimentos. Eu espero ter ajudado vocês no vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui e até qualquer momento.